Amados, a palavra do Senhor nos fala em Lucas capítulo 4, a partir do versículo 25, que no tempo de Elias, quando os céus ficou cerrado e não houve chuva, tinha muitas viúvas naquele lugar sobre Israel, mas Elias não foi enviado a nenhuma outra mulher, a não ser a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Tinha algo de diferente nessa mulher. Você não acha? Aí a palavra continua dizendo: assim também no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Meus amados, essas duas pessoas, tanto a viúva de Sarepta como Naamã, se destacaram porque tiveram fé em Deus, sabe? Confiança. Acreditaram que Deus estava com eles, que Deus podia curar. Eles tiveram suas lutas, suas batalhas. Eles passaram por provações. Tiveram que aprender lições na vida, certo? Vacilaram, oscilaram, sim, provavelmente. Tinham falhas, fraquezas, arrogância, no caso de Naamã, mas eles não se deixaram levar por nenhuma dessas coisas. A fé deles falou mais alto. E olha, a sua fé, a minha fé, precisa falar mais alto do que nossas limitações, mais alto do que nossas fraquezas, porque em meio a uma multidão, se você quiser ser visto por Deus, se destacar na presença de Deus, você precisa ter fé. Infelizmente, muitas pessoas estão em uma situação terrível, a ponto de chegar a dizer que se sente mais um na multidão, se sente uma pessoa miserável, insignificante. Meu querido, se você está passando por esse sentimento, saiba de uma coisa: você não precisa se sentir assim. Tenha fé em Deus, tenha fé em Jesus, que a sua vida vai mudar. A sua vida vai ser transformada. Você vai ver a renovação que vai acontecer na sua vida se você depositar a fé nele. Mas mesmo que você diga: eu não creio em Deus, eu nunca criei em Deus, eu sempre fui ateu. Olha, faça um teste com o Senhor, faça uma aprovação com o Senhor. Existem momentos que Deus permite, sim, ser posto à prova em situações extremas, porque Ele quer a tua presença diante dele. Então, faça uma prova com Deus. Diga: meu Deus, se tu existes, se manifesta para mim. Se manifesta a mim de uma forma diferente. Agora, para aqueles que creem em Deus, que estão com a sua fé fraca, oscilando, saiba de uma coisa. Assim como a mulher que tinha um fluxo de sangue, tocou nas orlas da veste de Jesus e se destacou diante da multidão, assim você pode fazer também, com um voto com confiança, sabe? Porque a palavra de Deus fala que havia uma mulher que tinha um fluxo de sangue durante 12 anos. Ela tinha gastado todo o seu dinheiro com remédios, com médicos, com tratamentos, e nada deu jeito. Porém, ela ouviu dizer que Jesus estava passando por ali. Jesus vinha fazendo milagres. Por onde ele passava era assim. Era milagre atrás de milagre. Era cura atrás de cura. E aí a mulher disse: se tão somente eu tocar a orla da sua veste, eu serei curada. E a palavra de Deus diz que instantaneamente a mulher sentiu o fluxo cessar no seu corpo. Então, queridos, é isso que falta nas nossas vidas. Nesses últimos dias, nós precisamos depositar a nossa fé no Senhor Jesus e nos destacar diante de uma multidão de incredulidade, porque o mundo está mergulhado na apostasia, na incredulidade,
na depravação, na blasfêmia contra Deus. E você e eu, que temos fé no Senhor, que cremos na palavra dele, precisamos fortalecer essa fé em Deus. A palavra de Deus fala que nós devemos confirmar a nossa salvação, crescer na graça e no conhecimento, sabe? E fortalecer uns aos outros. Se você está fraco na fé, eu estou aqui para te dizer que Jesus, ele vai te dar a vitória que você precisa. Você precisa só ter paciência, é só confiar, é só esperar e estar firmado nessa palavra, porque é essa palavra que vai aumentar a tua fé. E aí você vai se destacar na multidão, assim como aquela viúva no tempo da seca em Israel, assim como Naamã, que era leproso. Eles se destacaram porque tinha muitos leprosos naquela região, tinha muitas viúvas naquela região, porém somente eles receberam a cura. A própria palavra do Senhor está dizendo que eles foram diferentes, que havia algo de diferente neles. Havia algo de diferente na mulher do fluxo de sangue. Por quê? Porque tinha uma multidão enorme ali. E aí Jesus falou assim para os seus discípulos: eu senti, não é? Alguém me tocou. E os discípulos falaram: mestre, mas a multidão te aperta. E o Senhor fala: alguém te tocou? Aí Jesus falou: foi um toque diferente. Eu senti que de mim saiu virtude. Não foi um toque comum, não é esse toque que eu estou sentindo das pessoas aqui me apertando, não. Foi um toque diferente. E a palavra do Senhor fala que esse toque veio dessa mulher. Ela teve fé no Senhor Jesus. E o que precisamos fazer é simplesmente ter fé. Uma fé genuína. Mas não é uma fé morta, não é fé em ídolos, não é fé em homens, não é fé em santos, ídolos de madeira, ídolos de pedra, de pau. Não, é a fé no Senhor Jesus. Todas as pessoas que seguiram o Senhor Jesus, que foram fiéis a Ele, a palavra do Senhor relata a vida de vários homens e mulheres de Deus. Essas pessoas, elas foram recompensadas pelo Senhor, estão aguardando receber a coroa da justiça. Estão guardadas no Senhor, estão lá na presença do Senhor, aguardando o dia da ressurreição. Elas não estão nos ouvindo, elas não estão fazendo nada por nós, certo? Assim como eu e você, que cremos no Senhor Jesus, após a nossa morte estaremos com o Senhor, guardados lá, e não vamos saber o que vai se passar aqui na terra. Essas pessoas lá da mesma forma. Deus só existe um, tá certo? A palavra de Deus diz que em nenhum outro há salvação a não ser em Jesus Cristo. O nome santo que salva, o nome puro, verdadeiro, o único que merece ser adorado. E olhe que ele não pediu que fizessem nenhuma imagem dele, tá bom? Jesus não pediu que fizesse imagem dele para adorar, não. Para adorar Jesus é preciso ter só fé, não é pela vista. Eu não preciso ver uma imagem do que é uma representação de Jesus para dizer que eu tenho fé, para fortalecer a minha fé. Muitas pessoas se confiam, usam esse pretexto que é uma enganação para poder construir as imagens de escultura. Mas isso não é de Deus, a palavra de Deus condena isso. Todo tipo de idolatria de um familiar. Tem pessoas que veneram outros, homens que veneram suas esposas, mulheres que veneram seus maridos, ou um namorado, ou veneram um filho, ou veneram uma pessoa, um ídolo, um artista. Tudo isso é reprovado pelo nosso Deus. Vamos depositar a nossa fé em Jesus. Jesus é o alvo da nossa fé. Quando a gente tira a nossa fé, a nossa confiança de Deus e começa a depositar em coisas externas, meus queridos, pode ter certeza, a gente começa a afundar. Afundar, sim, para distante do Senhor, para longe da palavra de Deus e, consequentemente, para longe da nossa salvação. Porque salvação só tem em Jesus. A palavra de Deus fala que Jesus Cristo, ele foi ter com os discípulos, certo? Andando sobre as águas mesmo, porque eles estavam em uma região isolada, né? Os discípulos foram atrás de Jesus, Jesus estava no monte orando, e já era tarde, já era muito escuro, e Jesus foi até eles, andando por sobre as águas.
E a palavra de Deus diz que os discípulos ficaram assustados, não reconheceram que era Jesus, mas aí Jesus falou: não temam, sou eu. Aí Pedro falou: Senhor, se és tu mesmo, então manda que eu vá ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse: venha, Pedro. E Pedro foi e começou a caminhar, a palavra do Senhor diz, começou a caminhar em direção a Jesus. Mas quando ele começou a olhar para as ondas ao seu redor, e ele viu as águas turbulentas e o mar agitado, a palavra de Deus diz que ele começou a afundar. Certo, meus queridos? Então o que a gente entende aqui? É que quando a gente tira os olhos de Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, aí a gente não tem sucesso na nossa vida espiritual. Quando a gente põe a nossa visão nos problemas, nas dificuldades e tira os olhos de Cristo, Cristo é a solução. Aí a gente começa a viver uma vida de derrota. Então, faça uma análise na sua vida, por que certas coisas estão acontecendo. Será que você está com seus olhos fixos em Jesus? Ou será que você está com seus olhos fixos na religião? Com os seus olhos fixos nas doutrinas humanas, nas tradições humanas que não vêm de Deus? Vamos usar a palavra do Senhor. Vamos pôr a nossa fé, a nossa confiança na doutrina santa do Senhor, na Sagrada Escritura. Não em coisas externas, não em religiões, porque a nossa salvação só depende do Senhor Jesus, pois foi Ele quem morreu para nos perdoar os pecados. Foi Ele que derramou o seu sangue na cruz. Então, amados, vamos ficar com essa palavra. Se você quer se destacar no meio da multidão, certo? Você precisa pôr a sua confiança em Jesus, porque aí Ele vai fazer milagre na sua vida. Para se destacar no meio da multidão e não sentir esse sentimento, essa sensação de ser mais um na multidão, se sentir uma pessoa isolada, uma pessoa insignificante. Meu querido, você não é insignificante. Portanto, se você está dizendo aí que se sente mais um na multidão, afaste esse pensamento de incredulidade da sua cabeça. Você é importante para Deus. Deus está te vendo, mas Deus está esperando que a sua fé se destaque, que a sua fé possa produzir frutos para Deus. Tá bom? Amados, fiquem com essa palavra. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida e até a próxima.